dezembro, a mãe de João Batista está de 6 meses, aí janeiro, fevereiro, março. Que festa é março? É a Páscoa. O João Batista chega na Páscoa. E um detalhe da curiosidade judaica é que a Páscoa dos judeus é comemorada com uma cadeira vazia à mesa. A Páscoa judaica se comemora... Dá um Google aí, vocês vão ver. Tem um lugar vazio à mesa, com todos os pratos, talheres e tal, e um lugar vazio à mesa e a porta aberta. Por quê? Porque eles esperam Elias. E Jesus diz que João Batista é o Elias que havia de vir. Os judeus sempre esperaram o Elias voltar na Páscoa. Pode dar um Google aí, vocês vão achar. E aí, o João Batista nasce na Páscoa, o João Batista chega na Páscoa. Jesus chega na festa dos tabernáculos. Da trombeta, anuncia a chegada dele. Em setembro. Em setembro. E o Espírito Santo chega no dia de Pentecostes. Davi construiu um prédio para Deus. Lembra que Deus nem queria. Porque o Davi chamou o Natan lá, falou, eu estou numa cama de cedro, minha casa é de cedro, não sei o que lá, e Deus fica dentro de um templo, de uma cabana. Eu vou construir um prédio. O Natan falou assim, faz porque o que está no teu coração é de Deus. Às vezes a gente está... O Natan é um homem de Deus, mas ali ele estava fora. Ali ele tá, às vezes você está meio descalibrado, sabe? O Natan falou assim, faz porque é de Deus. Aí quando o Natan foi embora, Deus chamou o Natan e falou, quem mandou você falar isso? Aí o profético dele estava um pouco desatualizado. Estava desregulado. Aí Deus falou para ele assim, volta lá e fala para o Davi, eu tirei você de trás do gado. Você não era ninguém. E hoje você é rei em Israel. Você é um dos caras mais importantes da história. Que dia que eu reclamei que eu estou debaixo de uma cabana? Que a minha presença... Eu andei e estou andando com o meu povo de tenda em tenda. De tabernáculo em tabernáculo. Porque há um princípio aqui. A presença de Deus, o modelo de Deus era o tabernáculo, não era a tenda. Não era o templo. Quando Davi constrói o prédio, Deus perde a mobilidade. Porque ele ganhou o CEP. Deus agora tem um interesse fixo. Tipo assim, você quer falar com Deus? Quero. Então é rua tal, número tal. E tem hora de atendimento. Então, isso macula, por assim dizer, o princípio, a ideia do tipo e antítipo da teologia, de que Deus está no meio do povo, se movimenta no meio do povo. E ele fazia isso através do tabernáculo. Por isso que na encarnação de Cristo, o texto grego de João capítulo 1 fala assim, em português fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, não sei o que, vimos a sua glória e tal. O texto grego diz assim, que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O verbo tabernaculou entre nós. Ou seja, quando Jesus chega na encarnação, Deus volta a ganhar mobilidade, porque Jesus é Deus andando no meio das tribos. Então é mais ou menos como era o tabernáculo anteriormente. Aliás, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas ele nasceu na nosso calendário, entre setembro e outubro, que é exatamente a festa de tabernáculos. Esse mês, por exemplo, é o mês do aniversário de Jesus. Olha só que interessante. O tabernáculo ele era móvel, Jesus vem de forma móvel também. Jesus, ele é Deus, se movimentando entre as pessoas. Por isso que a Bíblia diz, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E é interessante porque o cristão aceita comemorar o Natal no dia 25 de dezembro, mas a data da chegada, da encarnação de Cristo pela Bíblia é na festa de tabernáculos. Para nós que... O calendário nosso é gregoriano, então ele é solar. O calendário judaico é lunar, então tem uma diferença, nunca vai bater um ano pelo outro. Tem sempre uma diferença de alguns dias. Mas no calendário lunar de Israel é uma data sempre fixa. Mas como o nosso calendário roda diferente, então fica randômico, nem sempre bate. Mas esse ano, a data do aniversário de Jesus é dia 20 e poucos agora de setembro. Eu posso ver aí. Setembro? Agora, desse mês. O senhor afirma que seria dia 20 e pouco de setembro mesmo a data do aniversário de Jesus? Pela Bíblia dá. Dá para saber o dia que Jesus nasceu pela Bíblia. Dá mesmo, mas eu nunca vi ninguém falando que dava para saber. Sempre havia essa visão que poderia ser de julho até setembro, mas ninguém afirmou uma data específica. Então bora fazer essa conta? Eu sou ruim de conta, o senhor lembra a primeira vez que o senhor foi lá, né? Virou corte, né? Virou corte e meme, né?
Ó, é o seguinte, mas ó, eu não estava preparado para falar disso agora, mas eu acho que não deve ser difícil achar os textos. Vamos lá. O primeiro texto para a gente saber a data do nascimento de Jesus é o primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Vamos lá. 1 Crônicas 24. Fica comigo que você vai entender. Crônicas que 24. Que não é difícil. Uhum. Ó, um pano de fundo para a gente entender. O que está acontecendo em Crônicas 24? Tinha muitos sacerdotes e o Davi detectou isso. Para ser sacerdote, basta ser da tribo de Levi. Então, muito sacerdote. Todo mundo que é da tribo de Levi tem aspiração sacerdotal. O Davi chamou o Zadok, que é o sumo sacerdote, sei lá, e falou: vamos fazer uma escala. No capítulo 24, versículo 3, assim, Davi com Zadok, os filhos de Eleazar, Aimeleque, os filhos de Itamar, os dividiu segundo seus deveres no ministério, achou tal. E aí ele repartiu em sortes todos os sacerdotes. E aí ele dividiu em turmas. E ele dividiu em, deixa eu achar aqui, 24 turnos. Tá certo? 24 turnos. 24 turnos. E esses turnos, ó, capítulo 24, versículo de número... Só para você entender, essa conta eu tinha que estar mais preparado para falar disso, mas vamos lá. Qual é a data do nascimento de Jesus? Ele diz o seguinte, ó, capítulo 24, versículo de número 7. Ele diz assim, ó, presta atenção, são 12 meses no ano e haviam 24 turnos sacerdotais. Então o que você faz? Você coloca 2 turnos por mês. Então pensa que o calendário judaico não tem meses de 31 dias, sempre são 12 meses de 30 dias. Então, do dia 1º até o dia 15 é o primeiro turno. Do dia 16 até o dia 30 é o segundo turno. Certo? Certo. Ok. Sabendo disso, vamos para a conta. No capítulo 24 de primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 7, diz assim: foi um sorteio. Saiu a primeira sorte a Jeoiarib, a segunda a Gedaías. Aí a gente tem que pensar assim: o ano judaico não começa em janeiro. O ano judaico começa entre março e abril. Porque a primeira festa é a festa da Páscoa, que é no dia 10 lá, tal, da Páscoa. Então, entre o dia 15 de março e dia 1º de abril, você tem o primeiro mês. E aí você faz essa conta colocando o seguinte, ó, capítulo 24 de Crônicas, versículo de número 7. A primeira sorte saiu a Jeoiarib e a segunda a Gedaías. Então você tem a primeira quinzena e a segunda quinzena de março, por exemplo. A terceira e a quarta é a Harim e a Seorim. Então você tem a primeira e a segunda quinzena de abril. Aí no versículo 9. A quinta e a sexta, Malquias e Miamim. Então você tem primeira e segunda quinzena de maio. A sétima, a Racós, e a oitava, a Abias. Primeira e segunda quinzena de junho. Então, na primeira e segunda quinzena de junho, é uma data importante. Por quê? Porque no versículo de número 10, fala da ordem de Abias. Salva essa informação. Como é que funcionava? Abias. Eram 24 turnos para ministrar durante 12 meses. Cada turno, cada família ministrava durante 15 dias. Então, do dia 1 ao dia 15 é um, do dia 16 ao dia 30 é outro. Essa informação está no primeiro livro das Crônicas 24. Não é da minha cabeça. Está aqui, quem decidiu isso foi Davi. Ok. Com essa informação, eu sei que a ordem de Abias, ela é a ordem de número 8. E se ela é a ordem de número 8, ela ministrava entre os dias 15 e 30 de junho. No nosso calendário é junho. Para eles lá tem um mês deles, lá tal, que é o oitavo mês, a oitava quinzena. Beleza. Sabendo disso, a gente vai lá para Lucas capítulo 1. Então, qual a informação? Tudo isso que eu falei agora para falar que a ordem de Abias, ela começava no dia 15 de junho e terminava no dia 30 de junho. Em Lucas capítulo 1, nós temos uma informação importante sobre o nascimento de Jesus, mas vamos
Antes de falar do nascimento de Jesus, a base é o nascimento de João Batista. Ó. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão. Vamos lá. Um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Se ele é da ordem de Abias, esse cara ministra uma vez por ano. O turno dele tem 15 dias por ano. E esses 15 dias compreende entre os dias 15 de junho a 30 de junho. Quem decidiu isso? O Davi. O Davi, lá no Antigo Testamento. E eu sei que está funcionando essa ordem porque o Lucas menciona. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, ou do turno, depende da versão, de Abias. E quem quiser, tiver uma concordância, clica aí que vai cair lá. Lucas 1, Lucas 1, versículo o quê, pastor? Versículo 5. Versículo 5. Então, o pai do João Batista, ele é da ordem de Abias. Ele é um sacerdote da ordem de Abias. Ou seja, por que essa informação é importante? Porque ele está ministrando no dia 15 de junho. Todo começo de turno tem o sorteio daquela família quem vai trabalhar naquele ano, naquela quinzena. Porque cada família trabalhava uma quinzena. A ordem ali seria o turno de Abias. Isso. A ordem dele é a ordem número 8. Ele é do turno de Abias. Ok. Então, por que essa informação é importante? Porque eu sei que esse dia é um dia 15 de junho. Não importa o ano. É um dia 15 de junho. Entende? No nosso calendário. Aí não tinham filhos porque Isabel era estéril, não sei o que lá. Agora veja o versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, da sua turma, ou da sua turma, depende da versão, o que significa isso? Que é exatamente na quinzena que ele foi designada por Davi. Na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Quais são as informações? Eu sei que esse é um dia 15 de junho, 15 de junho, e eu sei que ele vai trabalhar do dia 15 até o dia 30, que é a quinzena dele, porque ele foi sorteado. Ele está nesse sorteio. E ele vai oferecer um incenso, quer dizer, ele vai defumar aquele negócio que o padre usa, fica balançando assim. É um negócio daquele que o sacerdote tem, um incensário. Então ele vai encher de fumaça a casa, não sei o que e tal, para começar a quinzena. Então, isso é um dia 15 de junho, e a base é Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 8. Exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ou seja, no dia 15 de junho que ele foi designado, coube-lhe no sorteio, segundo o costume sacerdotal, ofereceu incenso. Durante esse tempo, o pessoal ficava lá fora orando, e apareceu o anjo do Senhor. E o que o anjo do Senhor fala? A Isabel, sua mulher, vai ficar grávida. E aí você vai ter um filho e vai colocar o nome dele de João, e ele vai ser grande, você não pode beber vinho nem bebida forte, e ele vai vir no espírito e virtude de Elias, não sei o que lá e tal. E aí, vamos para frente aqui, no versículo 23, fala assim, ó, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Que o pessoal usa isso aqui para falar de quando morre alguém. Mas não é... Terminados os dias do seu ministério, que ministério? Os 15 dias que ele foi sorteado. Exercendo a função sacerdotal. Exercendo aquela função. Ele voltou para casa. Que dia é esse? É dia 30 de julho. Ele volta para casa. Quando ele volta para casa, a menina fica grávida. A esposa dele fica grávida, porque o anjo, a gravidez da Isabel não foi sobrenatural, como foi a da Maria. Voltou para casa, ele voltou para casa. Mulher... E ela, ó, passados esses dias, versículo 24, Isabel, sua mulher, concebeu. Exatamente, passados esses 15 dias, a Isabel ficou grávida. Quando que a Isabel fica grávida? No dia 30 de junho, dia 1 de julho, por aquele pedaço. Quando ele volta para casa, diz o texto que ela fica grávida. Entende? Sim, sim. Então, ainda bem que ele voltou para casa primeiro para dizer o texto que ele ficou grávida, né? E o texto diz, ele voltou para casa, cumpridos os dias dos seus ministérios, ele voltou para casa. E passados esses 15 dias do ministério, ela fica grávida. Tá tudo na Bíblia, não é da nossa cabeça. Aí no versículo 26, começa a falar sobre Jesus. Ó. No sexto mês... Sexto mês. Então, que mês nós estamos agora? Ó, ele saiu dia 30 de junho. Aí, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Quando? Dia 30 de dezembro, dia... Não dá para precisar o dia. Finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. Ela recebe a visita do anjo Gabriel. A virgem chamava-se Maria, entrando o anjo onde ela estava, se alegre de favorecido, o Senhor é contigo. Isso é em dezembro.
É entre o final de dezembro e começo de janeiro. Eu não sei precisar uma data, não está na Bíblia a data exata, mas está dizendo assim, ó, que no 6º mês da gravidez após a gravidez de Isabel. Exatamente. E para tirar qualquer dúvida sobre isso, a Maria fica com dúvida. Ela fala assim, como será isso? Porque eu sou virgem, alguma coisa assim que ela fala, né? E tal. Aí, versículo de número 34, a Maria diz, como será isso se eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, presta atenção, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse o 6º mês. O anjo Gabriel falou assim, ó, a sua prima, Isabel, ela tá de 6 meses agora. Ela tá de 6 meses agora, sendo esse o 6º mês para aquela que diziam é estéril. Se a Isabel estava de 6 meses, naquele momento que o Gabriel estava falando com Maria, então que mês é? Se ela ficou grávida no dia 30 de junho, então agora, ou é 30 de dezembro, ou 1º de janeiro, primeira semana de janeiro, porque a gravidez conta por semanas, pode ser primeira semana de janeiro. E a partir do momento que ficou grávida ali, dezembro, janeiro... Você conta 9 meses. Setembro, uau, nunca tinha visto aí, essa explicação. Então, aí você conta os 9 meses, aí você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro. Aí você fala assim, tá, mas dá para saber o dia? Pelo Evangelho de João, a Bíblia diz assim, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que acontece em setembro? A festa de tabernáculos. Qual data, qual dia? Para nós, o calendário é randômico sempre, porque para nós, nosso calendário é solar. Então, se eu vou pesquisar aqui, por exemplo, ó, festa de, ou dia, quer ver, ó, dia de tabernáculos de 2025 é a festa judaica. Deixa eu ver aqui. Às vezes cai em setembro. Para nós, no nosso calendário, às vezes cai em setembro, às vezes cai em outubro. Acho que esse ano cai dia 20 e poucos, 27, 22, 24 de setembro. Esse ano. Cai dia 24 de setembro. Lembrando que isso é no nosso calendário. No deles é sempre fixo. Por exemplo, meu aniversário é 6 de junho. Todo ano. Mas se eu for comemorar em Israel, cada dia bate numa data. Porque são 2 rodas rodando diferente. Entendeu? Sim. Então, para nós, parece que é uma data que nunca bate. Mas no calendário judaico, que é lunar, sempre bate certo. Então, para nós, esse ano é entre dia... Eu não lembro de memória, 24, 26 de setembro. Essa é a data do nascimento de Jesus. Jesus nasce na festa de tabernáculos. Por isso que o evangelista João, ele diz assim, ó, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Em homenagem à festa de tabernáculo. Exatamente, porque Jesus nasce em tabernáculos. As 3 festas judaicas, Páscoa, Pentecostes e tabernáculos, marcam datas importantes. O João Batista chega na Páscoa, porque nessa conta, o João Batista chega na Páscoa. Ele nasce na Páscoa. Porque se em dezembro a mãe de João Batista está de 6 meses, aí janeiro, fevereiro, março. Que festa é março? É a Páscoa. O João Batista chega na Páscoa. E um detalhe da curiosidade judaica é que a Páscoa dos judeus é comemorada com uma cadeira vazia à mesa. A Páscoa judaica se comemora... Dá um Google aí, vocês vão ver. Tem um lugar vazio à mesa, com os pratos, talheres e tal, e um lugar vazio à mesa e a porta aberta. Por quê? Porque eles esperam Elias. E Jesus diz que João Batista é o Elias que havia de vir. Os judeus sempre esperaram o Elias voltar na Páscoa. Pode dar um Google aí, vocês vão achar. E aí, o João Batista nasce na Páscoa, o João Batista chega na Páscoa, Jesus chega na festa dos tabernáculos. A trombeta anuncia a chegada dele. Em setembro. Em setembro. E o Espírito Santo chega no dia de Pentecostes. Nas então, três festas mais importantes de Israel. Nas 3 festas tem Deus está enviando alguém ou algum para nós, que tem a ver com a redenção. E só para fechar esse, ficou muito longo, né? Não, mas tá a Bíblia mostra o aniversário de Jesus. Mas nada nos proíbe de comemorar no dia 25 de dezembro. Você pode comemorar hoje, amanhã, não importa que ele veio. Mas se você quiser comemorar numa data bíblica, então é a festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos é o dia do aniversário de Jesus. Perfeito, nunca tinha visto essa explicação.
especificamente dessa forma, não. E só para trabalhar uma questão, é que lá em Zacarias 14, lembra que Jesus volta e ele pisa na Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se fende em dois, não sei o que e tal. Zacarias 14:16. Todos que restaram das nações vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. No final, lá na escatologia, todas as nações que estão aqui, elas vão ter que celebrar o aniversário de Jesus na festa de tabernáculos. Se alguma das famílias não subir em Jerusalém para adorar o rei, do Senhor dos Exércitos, não virá chuva sobre ela e tal, e não cairá sobre ela, e virá a praga que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Perfeito, que sensacional. Mas voltando, pastor, da onde o senhor tirou isso aí? Qual Bíblia o senhor lê, pelo amor de Deus? Eu leio a Revista Corrigida. Eu gosto da Revista Corrigida. Meu Jesus amado, que informação boa. Nunca tinha parado para pensar uma data específica, um mês específico assim, a respeito do nascimento de Jesus. Vamos comemorar dia 25? Bora. Vamos comemorar dia 6 de janeiro, como o pessoal lá do Oriente? Bora. Vamos comemorar hoje? Bora. O importante é que ele veio.